Bom, então, primeiro eu queria agradecer a Blast You por convidar a gente aqui para estar conversando um pouquinho com o público. Muito feliz aqui de estar com você, Everson, que é um grande amigo aí, alguém que eu admiro muito. Vou tentar apresentar um pouquinho a sua trajetória para quem do público talvez não te conheça. O Everson é um dos empreendedores que eu mais admiro, né? Muito jovem e teve uma carreira meteórica aí no mundo do e-commerce brasileiro, acompanhou toda a trajetória aí do digital no Brasil, desde do começo ali, Buscapé, Ideiasnet, e hoje é um dos grandes inovadores do Brasil e uma das pessoas que mais contribui em trazer tecnologia e visão de tecnologia para o Brasil, né? É uma oportunidade única, o público da Blast You aqui está ouvindo um pouquinho do Everson hoje, porque o Everson hoje é fundador e sócio da The Hive Brasil, que é um fundo de investimento em digital conectado com uma rede global de investimento em tecnologia chamada The Hive, baseada no Vale do Silício, que tem laboratórios aí de ciência computacional e de inteligência artificial, né, no termo mais leigo, e isso para o Brasil é uma grande oportunidade, porque conecta a gente a uma rede de conhecimento única e que já tem aplicado aí em vários negócios, que vai ser legal ouvir de você um pouquinho aqui como estão. Legal. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com o Paulo. O Paulo é um super amigo. Espero que vocês gostem do que a gente vai dividir aqui com vocês. Queria agradecer a Blast You. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu vi a Blast You começar, a Blast You crescer e florescer. Então, esse podcast acho que é uma coisa super legal. Eu adoro podcast, né? Acho que, especialmente na cidade como São Paulo, né? Quando a gente passa muito tempo no carro, o podcast é uma ferramenta maravilhosa para a gente conhecer e aprender. Então, obrigado, espero que vocês gostem. O Paulo é um super amigo, é um cara que eu admiro muito. Também é um super empreendedor, uma pessoa que começou muito cedo. Ele tem algo que eu acho que é muito raro e admirável, que é daquela força empreendedora, criativa, inconformista, né? De sempre querer fazer algo novo de um jeito diferente ou melhor, né? Eu acompanhei a trajetória dele né, como executivo e depois empreendedor, né, na Kremer, onde ele assumiu como CEO, vindo de uma trajetória, né, em bancos de investimentos e no mundo de investimentos, né? E eu acho que o Paulo é um cara que ele sempre conquistou o próximo passo dele, o próximo lugar dele com muito foco, muita persistência. E ele tem também uma experiência muito legal. A Kremer, quando você começou na Kremer, a Kremer era uma subsidiária, né, de uma outra empresa chamada Kremer. Ele liderou a Dental Kremer, né, para uma empresa que hoje é líder no segmento, tem mais de 50% de market share, líder absoluto no Brasil, com mais de 1 bilhão em vendas. E na época começou com a empresa que tinha algumas pequenas dezenas de milhões em vendas, né? Então, o Paulo é um cara que eu admiro muito. Ele tem uma experiência empreendedora que eu acho muito importante no Brasil e merece muito ser compartilhada, que é a experiência empreendedora do dia a dia, da operação, do fazer acontecer, de sales. E eu espero que a gente cubra um pouco disso hoje. Legal. É um cara super envolvido também com um outro empreendimento que é muito importante para todos nós, que é o nosso país, que é o Brasil, né? Ele participou ativamente aí da arquitetura e do envolvimento da co-construção do Renova Brasil. Eu vou tocar um pouco nisso também. Para quem não sabe, o Renova foi um agente importante de renovação política nessa última eleição que aconteceu na semana passada, com muitas pessoas boas, né? E a gente vai explorar isso um pouco. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui com você, Paulo. Espero que a gente consiga dividir um pouco aí dos papos que a gente tem off the record com o público. Legal. Vamos lá, então eu vou começar. Tá bom. Então, cara, acho que é legal você contar um pouco, né, daquele sentimento que você tinha na época que você estava, né, ali pós-Goldman, depois você foi para a GP, né, e aí através, né, da Tarpon, sem necessariamente trabalhar na Tarpon, você chegou na Dental Kremer, né? Então eu queria que, começando do começo, né, como que foi essa fase da tua vida, o que te levou a falar, olha, eu quero ir ali, né? Legal, eu acho que esse é um primeiro assunto muito bom, até porque muitos
muitos mentees, né, jovens estão pensando em empreender, me procuram, né, depois que o case ficou um pouco mais conhecido e fazem exatamente essa pergunta, né? Pessoas que querem empreender e não sabem como, ou se devem ou se não devem, me perguntam como que foi para mim essa decisão, né? E o que eu sempre falo, que eu acho que é algo importante, dificilmente quando a pessoa decide empreender por empreender dá certo. Dificilmente quando a pessoa fala, agora eu vou empreender como um emprego, isso dá certo. Normalmente quando a pessoa parte desse sentimento, ela parte muito com uma expectativa totalmente misplaced, de que empreender é a coisa mais maravilhosa do mundo, que ela vai ser chefe dela mesma, que ela vai ter liberdade, que ela vai ficar milionária, que ela vai... Né, chama que esse é o lado romântico. Exato. Para mim, a minha experiência foi... eu sabia o que eu não queria, né? Tinha trabalhado em banco de investimento, já tinha trabalhado em uma startup. Foi a Brenco, né? Foi a Brenco, eu já tinha uma startup que acabou sendo vendida no final e que foi muito difícil, então eu já tinha perdido um pouco do romantismo com empreender, né? Eu já tinha entendido o lado duro que tem por trás de empreender, que também é da onde vem o aprendizado e o crescimento. Mas eu também sabia que private equity não era o que eu queria fazer, né? Por uma série de motivos. Private equity no formato late stage tradicional, eu não enxergava ali uma oportunidade muito grande de criação de valor, né? E a oportunidade de empreender na Dental Kramer foi algo que, a grande verdade é que veio por acaso, né? A oportunidade veio até mim, né? E quando ela veio eu enxerguei, e quando eu enxerguei eu tive muita clareza e eu falei, é isso, né? Então o que eu falo sempre nessa questão de empreender não fique proativamente buscando empreender como um louco, como se fosse a única coisa que você poderia fazer, mas fique com o ouvido bem aberto, porque a hora de empreender é quando você tem uma ideia ou quando aparece um projeto que você tem paz de espírito e fala, é isso. E aí você vai. Isso foi o que aconteceu comigo. Qual que era a clareza que você tinha aqui do que tinha nessa indústria que você não queria? O que você não achava legal, por exemplo, em Private Equity? Private Equity é um termo muito amplo, né? Eu acho que Private Equity, em termos de investir em empresas, eu acho espetacular, né? Mas pensando no Private Equity tradicional, late stage buyout, né? Das grandes casas de Private Equity, especificamente para mim, eu acho que é um modelo muito duro, né? E a relação de risco... orientado a bottom-up, quer dizer... É um negócio que você tem que investir já pensando em vender, porque quando você entende a realidade de um negócio é algo muito complexo e gera um risco enorme. No Brasil, o ciclo econômico tem uma influência enorme, então às vezes você pode ter tido a ideia certa, comprado o ativo certo com as pessoas corretas, mas entrou num dólar a 2 e da hora de sair o dólar está 4. Isso é muito complexo, né? Então eu acho que é uma indústria que acho que vai ter, já está evoluindo, né? Ela já está se reinventando, porque ela tem na sua concepção mais tradicional alguns incentivos perversos, né? E algumas mecânicas não muito adequadas, né? Então, Private Equity como um business de gestão de recursos de terceiros para investir em empresas privadas tem uma fórmula que não me atrai tanto. Né? Eu não digo que ela está errada, eu acho que existem circunstâncias e circunstâncias, existem casas maravilhosas que conseguem compensar os vícios do modelo e ter trajetórias de sucesso estrondosas, né? Mas o modelo por si só não é algo que me atrai tanto. Bom, só para quem não conhece muito da indústria, Private Equity basicamente são gestoras de recursos que levantam dinheiro com seus investidores globais para investir e ter participação em algumas empresas que já estão no estágio de maturidade um pouco mais avançadas, né? Geralmente os Private Equity eles entram nas empresas pré-IPO ou empresas que já estão com uma receita consolidada e tem algum tipo de transformação ali a ser feita, seja na parte de gestão, seja na parte de até mesmo otimização financeira ou através de crescimento inorgânico, enfim. No Brasil existem excelentes casos de Private Equity, é uma indústria gigantesca no mundo, especialmente nos Estados Unidos, que você tem o buyout que você mencionou, né, que é basicamente os fundos, eles compram as empresas acessando uma dívida muito barata, né? Mas no Brasil, com a taxa de juros que a gente tem aqui, com o cenário de dívida que tem aqui, isso acaba não acontecendo. Legal.
Aí eu tenho uma outra curiosidade também, Paulo. Acho que não quero fazer disso uma entrevista, mas quando você chegou na Kremer, né? Você teve contato com a indústria odontológica? Zero, né? Zero. No máximo, dentista e tipo, no máximo. Né? Sabia nem que existia. Sabia nem que existia, né? Qual que foi a tua sensação, né, de olhar aquele patinho feio que estava ali e falar, não, eu quero ir para lá e o que você viu, né, que te deu o ímpeto? Que aí veio o que você falou, né? Veio, veio o lance empreendedor. Os pontos se conectaram, se enxergou uma boa oportunidade, se sentiu encorajado, aí, enfim, o que foi? Estudo mesmo. Estudo. Dever de casa, né? Eu acho que quando a gente estuda, a gente tem um edge. Isso que um grande aprendizado que eu tive disso. Naquela época, né, essa divisão Dental Kremer, ela ia ser fechada, né? Que época foi isso? 2011. Tá. Existia uma série de... Até 2 MBAs tinham passado por lá, estudado e feito PowerPoints gigantescos, explicando por que aquele negócio não tinha nenhuma possibilidade de prosperar e tinha que ser fechado, né? E essa foi a hipótese que foi me dada, inclusive. A gente vai fechar esse negócio, dá uma última olhada aí e vê o que você acha, vê se você concorda. Né? E ao olhar e estudar, eu vi que não, que tinha um turnaround, na verdade, muito fácil para fazer. A verdade é essa, tinha um turnaround muito fácil para fazer. E aí eu acho que um pouco do que você falou, do inconformismo e de não ter medo de, vamos dizer assim, de enfrentar a visão corrente, né? Acho que é legal entender que naquela época existia um consenso gigantesco formado em torno de fechar a Dental, que fazia com que muitas pessoas nem olhavam, né? Assumiam pelos 5 bullet points ali de que realmente fazia sentido fechar o negócio e estava todo mundo convencido de fechar. Mas olhando para o P&L do negócio mesmo, para o DRE do negócio, entendendo linha a linha, olhando e analisando se aquilo estava certo, fazia sentido, se podia ser melhorado ou não, eu vi que tinha um turnaround muito fácil para ser feito em termos de simplesmente resolver a logística, né? Tá. E mudar como a logística estava sendo feita. E eu não era nenhum especialista em logística, é muito uma questão de dedução e conversar com pessoas que entendem de cada assunto, né? Esse foi o primeiro insight, né? Então era um negócio que dava prejuízo, mas que tinha um turnaround de resultado muito, muito óbvio a ser feito, né? Depois do primeiro passo de que, ok, tem algo a fazer, aí eu fui estudando muito a fundo o mercado, a estrutura do mercado, qual que era o problema do cliente, né? Tudo que um aprendizado muito grande que eu tive dessa experiência é de construir o negócio saindo do cliente, né? Entende o cliente, a dor do cliente, e aí constrói o negócio a partir do cliente. É muito comum no mundo as pessoas querem construir negócios a partir do produto, né? A partir do custo para construir o preço, a partir do produto para pensar como vender para o cliente, né? E aí, estudando tudo isso, comecei a entender que tinha um contexto nesse setor muito favorável, um vento muito favorável, de uma indústria em transformação, uma informalidade acabando no Brasil. Essa é a maior indústria do mundo, né? O Brasil, exatamente. 140 mil dentistas, é isso? Tem 200 mil, 140 mil são nossos clientes, 200 mil dentistas no Brasil ativos, né? Tem mais gente que se formou em odontologia, mas a gente considera que 200 mil estão atuando hoje na profissão. E a oportunidade de digitalizar o mercado, né? Acho que essa era outra grande oportunidade. Era um negócio que o nosso concorrente marginal é muito ineficiente, porque é essencialmente lojinha física, e a gente viu a oportunidade de fazer algo digital, muito inspirado no case Amazon e um pouco desse modelo. E aí, quando você tem a oportunidade de fazer uma disrupção no mercado, você pode criar muito valor. Quer dizer, então foi aquele negócio, você viu que tinha uma oportunidade de turnaround, a receita de bolo não estava ali, porque obviamente as coisas foram aparecendo, né? Mas isso foi suficiente para você falar, putz, eu quero ir para lá, deixa eu assumir a bronca aqui e fazer o turnaround. Exatamente. E muito, acho que tem um pouco de inspiração também, tem um pouco de sentir e fazer também. Mas com estudo, né? Acho que quando você estuda que você vê as coisas que os outros não estão vendo, e você consegue ter os insights que criam valor, né? Legal. Conta um pouquinho você agora, conta um pouquinho da sua trajetória. Você tem uma trajetória muito especial que acho que é legal o pessoal conhecer, né? Conta um pouquinho
Você saiu, né, de Cuiabá para empreender, como é que você entrou nesse mundo do e-commerce, do digital? Foi by design, foi por acaso? Como é que foi isso? Aliás, eu estava na Fundação Estudar esses dias, né? E teve um painel também, Conta Empreendedor. E eu cheguei à conclusão que empreender by design geralmente não... né, talvez os empreendedores que eu conheço, mais bem-sucedidos, as pessoas que eu admiro, todas elas foram, poxa, cara, eu nem sabia que eu estava empreendendo, né? Mas eu estava empreendendo. E minha vida foi um pouco assim. Eu sou natural de Cuiabá, Mato Grosso, eu nasci lá. Eu sou a primeira geração que nasceu lá em Cuiabá. A minha mãe nasceu em Minas Gerais, hoje meu avô tinha fazenda. Meu avô era um empreendedor do campo, né? O sonho dele era ir para o Mato Grosso e conquistar aquelas terras, vamos chamar assim. Então ele vendeu o que ele tinha em Minas, foi para lá. E, enfim, cresceram na cidade, foi um lugar muito legal. E eu acabei empreendendo por necessidade, porque chegava no carnaval, a gente não tinha o que fazer no carnaval lá com os meus amigos. A gente resolveu se juntar e, pega o caminhão de tem um barril de cerveja do outro, eu conheço um cara ali que faz um som, né? E aí, no primeiro ano saiu, né, um bloco de carnaval, como todo mundo era muito novo, chamava Bloco do Mingau. Isso cresceu, depois virou um negócio de 4.000 foliões, maior carnaval do Centro-Oeste, né? E ali eu realizei com uma coisa muito legal, né? Desde essa época, eu devia ter, sei lá, muito jovem, foi de 14 a minha juventude inteira. Que é uma frase que eu gosto muito, que o trabalho e diversão é uma coisa só, né? Concordo 100%. Né? Tem uma frase que eu adoro, que é work and play are one and the same. Né? E eu vivi isso na prática, porque a gente organizava aquilo, né? Era um business legal, era quase uma comunidade, porque todo o dinheiro que a gente ganhava a gente gastava com viagem, né? A gente fez um clube, um campo de futebol gigantesco lá até hoje. Mas isso ficou muito marcado para mim. Eu falei, como é bom você trabalhar se divertindo, fazendo alguma coisa que você gosta, né? Mas, muito rápido, eu comecei a me incomodar porque, obviamente, as coisas acontecem em São Paulo, no mundo afora. A cidade tinha suas limitações, né? E eu acabei indo para o Rio para fazer um negócio de comunicação aqui, porque na esteira do carnaval a gente montou uma agência de comunicação e eu entendi que esse mercado de verdade estava aqui, vim para o Rio. E aí eu me realizei que o Rio, acabei me associando com uma empresa de São Paulo que fazia os maiores eventos no Rio. Eu associei que o Rio era o grande palco, né, onde as coisas aconteciam, mas as decisões, o mercado acontecia em São Paulo, né. Eu lembro de sair do Rio, dias maravilhosos, né, quando você sai ali, né, de Ipanema, vai Copacabana, vê toda a Bahia, né, chegava em São Paulo, dia cinza, né, direto na 23, e falava, cara, como pode, né, alguém morar nessa cidade? E aí, quando eu vi, eu estava morando em São Paulo, sou um apaixonado por São Paulo. E eu lembro o que me fez ir pro digital, né? O que me fez ir pro digital foi um cara chamado John Batelli. Esse cara escreveu um livro chamado The Search. Foi o primeiro cara a escrever do Google. Eu lembro que num Réveillon, acho que 2002, eu li The Search, onde ele explicava basicamente o que era o fenômeno de mídia, né? Em busca. E eu entendi muito rápido que com tecnologia, a indústria de comunicação, que era a indústria que eu estava, ela ia ser bem impactada, porque, como você sabe, com busca você não tem espaço para intermediários, né? É um negócio muito eficiente. Eu entendi que isso ia acontecer, né, em várias outras áreas. Então, eu comecei e falei, bom, preciso estudar, eu vou estudar o que existe de tecnologia no Brasil hoje, né? E o meu drive era, eu preciso ir em algum lugar onde eu vou aprender isso, né? Eu vou aprender o que é esse novo mundo que vai explodir, né? E que vai acontecer. Na época o Google nem estava no Brasil ainda, se não me engano. Você tinha o GoTo.com e tinham poucas startups de tecnologia. Acho que a gente não enchia uma mão com elas, né? E eu acabei conhecendo os fundadores do Buscapé. O Buscapé era uma startup, na época a empresa tinha sido fundada em 99, 2000. Tinha recebido um aporte de capital da Merrill Lynch e estava num momento que ainda não tinha encontrado o seu modelo de negócios, né, que era vender clique, vender mídia, né, para o varejo, porque simplesmente o e-commerce não tinha acontecido ainda. Né? E eu entrei lá para fazer business development, meio que na hora, assim, fechado, eu não combinei nada, e depois eu falei, caramba, eu não combinei nada, eu tenho que ver o que eu vou fazer com a minha sociedade na agência, mas eu tinha um drive muito forte que eu preciso aprender, eu preciso entrar nesse negócio para aprender, porque isso aqui é o futuro, né? E foi uma excelente decisão, porque eu pude viver uma experiência empreendedora, né? Na época era uma startup com
20 e poucas pessoas, né? E esse negócio cresceu bastante. No ano seguinte, a gente recebeu o investimento de um fundo americano chamado Great Hill Partners. Vocês construíram a cultura do e-commerce no Brasil, basicamente, né? Aquela turma ali era quem estava basicamente... Teve um sócio do Buscapé, que é um cara que eu adoro muito, se ele estiver vendo, é o Mário Letelier. Um abraço, Marião. O Mário, ele teve a missão crítica de vender cliques em 2002. E eu lembro que ele voltava das reuniões e os caras perguntavam, tá bom, mas cadê o clique? Onde é que tá o saco de clique que você tá me vendendo? Porque não existia clique, não existia nem Google Analytics, né? Ele conseguia, ele fez mágica de evangelizar o mercado, o que é, não, mídia por performance. Você vai pagar somente quando alguém for para tua loja, isso é um clique, né? E tem toda aquela coisa, não, mas eu não tô vendo o clique, você pode cobrar quantos cliques você quer, enfim. E o Mário fez um papel importantíssimo de evangelizar o mercado, né? Em 2005 o mercado aconteceu de e-commerce, né? E a gente cresceu junto com esse mercado. A empresa cresceu bastante. Os nossos investidores... A Google começou com paid search em 2004, 2005. Né? E engraçado, tem uma história muito boa, porque hoje um dos meus sócios... Ele é o Santos Dumont do paid search, é isso? Ele inventou na verdade, o paid search. Ele não é o Santos Dumont. O Santos Dumont do paid search é o Bill Gross. Tá certo. Que o Sumanto, que é um dos sócios da The Hive, ele trabalhou na Idea Lab. A Idea Lab foi a primeira incubadora do mundo, né? Ficava em Los Angeles. E eu lembro que o Sumanto conta que ele tinha um conversível, né? Naquela época, pré-bolha, ele chegava para trabalhar na Idea Lab, era fila de empreendedores que o pessoal ia jogando business plans do carro dele, sabe? Aí ele parava na garagem, pegava os business plans. Mas o modelo de paid search do Google surgiu de uma empresa que a Idea Lab incubou. A Idea Lab incubou duas empresas. Uma era não vou lembrar, mas acho que era GoTo.com. Que esse cara criou o modelo de paid search. Só que o modelo de busca dele era 100% paid search, né? Não tinha o balanço da busca orgânica, né? Sim. E aí os meninos do Google foram lá visitar ele para conhecer isso. E aí olharam isso e falaram assim, caramba, a gente tem a busca orgânica. Se a gente botar o paid search junto, a gente vai ter um melhor produto. Então esse foi o breakthrough. E o outro business que eles fundaram foi a Overture.com. Que a Overture, foi vendida para o Yahoo e foi o que é o AdSense hoje no mundo, né? Que são a mídia em vários sites, né? E essa inspiração do Google nasceu da Overture também. Tem um case legal que a Overture era líder de mercado, por conta o Yahoo comprou a Overture. E, aliás, tem um artigo excelente, quem se interessar nessa época da história, da Wired, chamado How Yahoo Blew It. Porque o Yahoo, não sei se você se lembra, era o líder de mercado, né? Era o dono da internet no mundo. O Google chegou a ser o buscador do Yahoo e o Terry Samel, que era o CEO do Yahoo, teve a oportunidade de comprar o Yahoo por 2 bilhões de dólares. Comprar o Google por 2 bilhões de dólares. Nossa. E aí ele falou, não, né, isso é muito caro, eu tenho uma ideia melhor que é comprar duas empresas por 500 milhões de dólares, né? Que ele comprou, a GoTo e a Overture. E aí, só que ele esqueceu que as empresas precisavam se integrar, os sistemas precisavam funcionar, e nesse caminho o Google ficou focado e tomou a liderança. Chama How Yahoo Blew It. Vale muito a pena ler. Enfim, o negócio cresceu bastante em 2005 em diante. Os investidores, os nossos sócios, já tinham investimentos em negócios parecidos nos Estados Unidos, então eles tinham um roadmap de, olha, tem esses outros mercados aqui que vale a pena olhar, pagamentos, fraude, marketplace, avaliação de loja. E aí, trabalhando diretamente com um dos fundadores, né, que era o Romero na época, e com o Borges, a gente criou uma estratégia de corporate development, né, que era... Porque isso é outra coisa engraçada, né? Naquela época, no Brasil, a indústria inteira se reunia num boteco às terças-feiras. Eram 30 pessoas, você tinha a indústria de internet do Brasil lá. E eu lembro que a gente contratava muito estagiário, porque você não tinha ninguém com experiência, né, em internet. E aí os investidores, né, o pessoal da Great Hill enxergou e falou, poxa, vocês têm audiência, vocês têm pessoas que entendem de internet, né, e vocês têm clientes. Então isso pode ser alavancado para criar outros negócios, né? E aí foi criada uma área de corporate development que expandiu, né, o que era um negócio de comparação de preço para 11 negócios. Foi uma fase muito incrível, a empresa chegou a ter 1.000 funcionários e foi vendida para a Naspers em 2009. Meu sonho era estudar fora, né, desde cedo, né, e aí a gente ficou um tempo viajando com a Naspers, que foi um sócio super importante e incrível para o Buscapé.
E eles faziam uma coisa muito legal, acho que ainda fazem, troca de conhecimento, né? Então a gente viajou para a África, para o leste europeu, para a Polônia, a gente conheceu o maior marketplace da Polônia, né? Quando você vai ver problemas muito similares ao que você tinha no Brasil, né? Atendimento ao consumidor, fraude, enfim, mas na Polônia, né? Um negócio né? bem diferente. Na Índia, enfim, eles tinham negócios na Rússia, negócios em países de desenvolvimento. Então, brinco que esse foi o MBA de e-commerce no mundo. Na época, a Tencent já era do portfólio da Naspers, né? E os caras já eram um case assim, fora da curva. E aí eu entendi que eu não queria ficar nesse próximo ciclo. Falei, poxa, eu acho que quando você está numa jornada, né? Ou você está aprendendo, né? Para mim isso é sempre o primordial. Ou você está crescendo de alguma maneira, né? Seja um aprendizado ou financeiramente. Mas o aprendizado primeiro é o mais importante. E eu entendia também que o Brasil estava pronto. O Brasil era grande o suficiente, tem uma demanda gigante, né, para tecnologia, é o segundo maior mercado de vários produtos, Facebook, Google, né, Twitter. Mas naquela época não tinha venture capital ainda, né, não tinha uma indústria, né, e o Brasil tem um talento fenomenal, né. Eu digo que o Brasil, né, pela volatilidade que tem aqui, incerteza, dificuldade de talento. O Brasil forma marinheiro de mar bravo, né? Que são os empreendedores aqui. E eu não entendia o Brasil não ter um ecossistema de investimento, né? E também, quer dizer, os primeiros $1 milhão as empresas anteriores iam para servidores, né? $1 milhão, né, em 2010 já podia ir 100% para OPEX, né? Para gente. Então eu fui para os Estados Unidos, fiquei um ano lá. Porque já existia o cloud, é isso? Já existia, estava começando o cloud, exato. E fiquei um ano lá no norte da Califórnia, tentando entender, né? Falei, pô, o que esses caras fazem aqui, né? Que parece que tudo acontece aqui, né? A inovação nasce aqui, as empresas com escala global nascem aqui. Como é que funciona o ecossistema? Aí eu fui aprender o que era ecossistema, né? Foi um aprendizado incrível. Eu acabei estudando lá e a minha conclusão de tese lá era um projeto, era uma empresa. A gente fez uma empresa de mineração, né, usando bactérias, né, para tirar metal, reciclar metal que hoje está no lixo, né, em celular, câmeras, enfim. É o lixo que mais cresce no mundo. Aí tive um dilema muito grande. Poxa, empreender do zero de novo ou voltar para o Brasil e ir para esse empreendedorismo em escala, que é esse mundo de investimento e tudo mais, né? Eu confesso que depois de 6 anos numa trajetória, né, como aquela, eu tava um pouco, falei, não, né? Outra não. Bebê chorando 24 horas, não. Foi difícil porque eu podia ficar nos Estados Unidos, por algum motivo não encontrei uma identidade para ficar lá. Sabe, bateu um negócio, falei, poxa, eu sou brasileiro, o Brasil tem tanta oportunidade, tem tanta coisa para fazer. E fiquei um mês dormindo e acordando, pensando na seleção, voltei para o Brasil, fui levantar dinheiro para fazer um fundo, já tinha uma tese muito parecida com o que é a The Hive hoje, e no meio desse caminho eu conheci uma família que era investidora na IdeasNet. A IdeasNet foi o primeira empresa de venture capital do Brasil, começou em 1999. É um case super, super diferente, porque em 99 era como se você pegasse o teu portfólio de angel investment e fizesse um IPO. Né? Então isso foi feito com a IdeasNet. E aí eu entrei com mais 2 pessoas para fazer a gestão e o turnaround dessa companhia, que era listada em bolsa, tinha um histórico grande de empreendedorismo no Brasil e um portfólio de 26 empresas em todos os tipos de tamanho e mercados que possa imaginar. E aí foi uma transição interessante de sair de dia a dia, operação, né, para ir para cabeça de investidor. Né? E quem que te ensinou? Como que você aprendeu essa cabeça de investidor, né? Exit, rotina, monitoramento. Eu acho que essa parte assim de exit, etc, foi até menos dolorosa, né? Porque querendo ou não, a gente passou por um processo de exit, né? E olhando de dentro, você aprende muito, né? Com o que poderia ser feito melhor, né? Acho que você fica um pouco mais sensível só do que o pote ali, né? Na saída, né? Então eu carregava um pouco desse aprendizado de coisas que eu sabia que
tinham acontecido comigo, que tinham visto que eu falei, poxa, isso não pode se repetir, né? Mas finanças, por exemplo, você nunca tinha tido uma formação formal em finanças? Não, mas, cara, aí contabilidade e tal. Overnight. Eu acabei fazendo administração depois, muito para poder aprender contabilidade. Porque no Brasil você não escapa da contabilidade nem dos advogados, então né, é bom. Mas eu aprendi muito estudando, by myself. A realidade era que toda vez que gerava um frio na barriga e falava, caramba, né, eu tenho que lidar com esse assunto, eu sinto que eu não estou 100% presente, dominante nesse assunto, pega referência com alguém, vai atrás de livros, vai falar com quem entende do assunto, troca experiência. A sensação é que você estava sempre correndo atrás, sabe? Isso é maravilhoso, porque quando você olha para trás, você fala, puxa, isso eu fiz. E essa é a grande bênção da nossa geração, né? A minha experiência é muito parecida com essa sua, de estudar sozinho, né? De ler. Eu às vezes fico imaginando, imagina 40 anos atrás, você tinha que ir para a biblioteca achar um livro. E aí tem coisas básicas, assim, eu tinha, por exemplo, a minha rotina, eu lia todos os balanços, todos os reportes financeiros de todas as empresas públicas, parecido com as empresas que eu tinha investido. Então, eu investi na empresa de pagamentos, eu lia tudo do PayPal, todas as empresas públicas que existiam. Isso vai te educando também, né? Total. Mas a principal diferença para mim nessa época foi que sair de um dia a dia operacional, quando você fala, poxa, tem que fazer alguma coisa, né? Você vai lá e faz, né? Quando você vai para investir, tem pessoas ali, né, que lideram aquela companhia, né? Tem um CEO que entende muito daquilo, que tem um time, né? Que então é um jogo muito diferente, né? E uma das coisas que me levou inclusive a entrar no IPO, do qual nós somos peers, né? Foi um pouco isso, né? Falei, poxa, eu preciso achar um lugar para ter gente que viveu o board. E ajude a entender como ser eficiente em board, né? E curiosamente, até naquela época, eu achei pouco conteúdo sobre isso. Eu acho que ainda tem muito pouco conteúdo sobre isso. Verdade. E eu entendi que o modelo de trabalho é completamente diferente, né? Você ser um board member eficiente, ajudar a equipe, né? E entender que, cara, não é o seu trabalho executar aquilo, né? Para quem veio de operações, imagino que para você também que participa de alguns boards agora, deve ter um shift, né? Eu demorei uns 10 meses para fazer esse shift. O que eu percebo, e na linha do que você falou, é o seguinte: o melhor empreendedor é aquele que já foi investidor, e o melhor investidor é aquele que já foi empreendedor. Exatamente. Porque você entende o outro lado e você fica um pouco mais empático e sensível às dificuldades e expectativas. Eu lembro que eu combinei com os meus sócios lá uma regra que a gente só ia contratar pessoas que tivessem empreendido para trabalhar no time de investimento. Né? Porque é muito fácil, né, você chegar no board meeting, né, com toda a teoria sem ter sentado na cadeira ali antes e dar palpite. E eu vi muito isso, né? A grande verdade é que a grande maioria dos private equities tem muito disso, né? Que vira uma receitinha de bolo que o pessoal vai aplicando sem muito saber o que está fazendo concretamente, né? Assim, no Brasil a teoria é bem diferente da prática. Né? Acho que em qualquer lugar. E acho que em qualquer lugar. E acho que isso tem muito valor, né? E ainda assim, o legal, né, que se olhar a nossa indústria, é uma indústria muito nova, né? Eu fui para Venture quando eu entrei na Ideasnet, eu tinha 26 anos. Isso foi em final de 2010, né? A indústria realmente de Venture no Brasil, essa coisa mais estruturada, Angel não existia. Começou a se estruturar daí, de 2009 a 2011, onde teve um boom, onde os fundos vieram, não tinha opção de investir no mundo, vieram para o Brasil. E tinha muito pouco histórico, gente como você, por exemplo, que fez, aconteceu, viveu a dor na prática, que pode fazer o que você está fazendo hoje, né? Que é dar alguns conselhos, ajudar outros empreendedores, né? Mas com experiência prática, né? A gente ainda está muito cedo comparado a outros ecossistemas com isso, né? Concordo. Mas enfim, long story short, fui para a Ideasnet, vários investimentos, algumas saídas, muitos aprendizados. Aí eu entendi depois de 5 anos que o jogo de tecnologia ele é global, né? Você está concorrendo com o mundo inteiro. E o próximo jogo de tecnologia é um jogo de conhecimento, né? Não é um negócio de dinheiro, é um negócio de tecnologia, né? Então, se você olhar o Uber, por exemplo, para mim é um excelente exemplo, né? Porque é muito fácil você fazer um aplicativo para chamar um carro, né? Em tese, né? Faz um aplicativo ali, né? Aperta um botão, né? Um carro vai aparecer.
Só que a grande diferença de você ter uma vantagem competitiva sustentável, né, de médio e longo prazo, tá com conhecimento baseado em dados, em tecnologias, né? Então, entender que o que tem que ser feito para ter um carro próximo de todo mundo que chamar em até 4 minutos, né? Qual que é o balanceamento de oferta e demanda no nível ultra-regional, que é de bairro? Como escalar, quantos carros eu vou ter que ter na rua no próximo mês, nos próximos 2 meses, nos próximos 3 meses, né? Dinâmica de preço, né, e oferta. Então você só consegue ser muito eficiente com isso com tecnologia, né, e com Big Data. E muitas coisas estavam acontecendo, quer dizer, a nuvem se consolidou, e a gente estava começando a aprender a lidar com os dados, né? Se pegar de 2012 para cá foi onde esse negócio realmente começou. Verdade, faz muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E eu entendi isso e entendi que, poxa, o Brasil também, especialmente em venture, é uma realidade muito diferente do resto do mundo. Né? É uma realidade muito diferente da Califórnia, né, do East Coast, até mesmo da Europa, da Índia. E esse negócio tinha que ser mais globalizado. Então, eu me associei à The Hive. Né? A The Hive é uma empresa que nasceu em 2012 com um conceito diferente de criação de equity value, que a gente cocria companhias e a gente investe intensivamente em novas tecnologias. Então a gente procura entender uma tecnologia nova, dominar ela, criar IP. A gente tem um time grande de pesquisa e desenvolvimento, né, em Palo Alto, na Índia. E aí o que a gente faz é entender onde é que esse IP, que essa nova tecnologia vai fazer a diferença, em que indústria. Então é um negócio muito mais ativo. Né? E a partir disso a gente acaba se associando com algumas empresas para co-criar outras companhias. Né? E todas elas têm esse ponto em comum, que é criar um diferencial competitivo a partir de dados e AI, né? Conta um pouquinho onde você já aplicou isso no Brasil, o que você já conseguiu, o que você puder contar, claro. No Brasil a gente tem 5 companhias, eu vou dar um exemplo de uma que ilustra bem essa tese global, né? A gente olhou o mundo de investimentos, por exemplo, né? A gente tem na The Hive lá nos Estados Unidos, alguns investidores que são de uma empresa chamada Franklin Templeton, que é a maior gestora de investimentos, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo hoje, né? E conversando com eles, eu falei, poxa, vocês estão numa indústria gigantesca no mundo inteiro, né? Como que tecnologia vai impactar, né? Porque tem uma visão que AI e tecnologia já vai impactar todas as indústrias, né? Se a gente olhar o que aconteceu nos últimos 20 anos, a gente teve uma revolução de software. Né? Isso é só o começo, porque a única coisa que o software fez foi organizar o dado. Né? Agora a gente vai ter uma nova revolução, que é extrair valor desses dados. A verdadeira revolução industrial acontece agora. Acontece agora, exato. Então eu brinco que o que aconteceu agora foi só infraestrutura. Né? A gente tem software, as coisas estão na nuvem, os processadores estão mais baratos, mais potentes. Né? Se a gente tiver o capital humano... Que aí depois... A melhor analogia que eu já escutei, desculpa te interromper, até agora a gente só fez a estrada de ferro. É isso aí. A verdadeira revolução do supply chain espalhado pelos Estados Unidos na época acontece agora, que foi o que aconteceu no século XIX. Né? Primeiro o pessoal botou a estrada de ferro e aquilo era maravilhoso, estou indo mais rápido para aquele lugar. A real implicação econômica de você poder ter integração de polos industriais diferentes, né, e cada um se especializando em um produto, foi o passo seguinte. Né? Isso foi a revolução industrial. Né? Foi o salto que o mundo deu no século XIX. Foi isso que botou os Estados Unidos. Né? E é isso que a gente está vivendo agora. Né? É isso que a gente está vivendo agora. A estrada de ferro está feita e agora... Aí só tem um ponto que é um ponto crítico para essa história toda, né? Que é essa revolução, é a revolução intelectual. É a revolução de capital humano. Né? Total. Eu acho que alguns países acordaram para isso, né? A China, eu estive lá no ano passado, definitivamente ela está muito se preparando e cada vez mais preparada para assumir a liderança de produzir esse capital humano. Né? Os Estados Unidos hoje é hoje talvez o maior centro disso, a Europa tem bons lugares, e o Brasil a gente tem muitos bons talentos também. A gente tem gente, né, que trabalha com a gente, que vem de áreas de excelência aqui, mas talvez na quantidade que a gente precisa para conseguir abraçar essa revolução ainda não estamos lá. Mas long story short, no mundo de investimentos a gente olhou, poxa, uma indústria global, gigantesca, e se você olhar, especialmente no Brasil hoje, né, 90% das empresas gestoras de recursos, de ativos líquidos,
elas usam um conceito de 1920 do Benjamin Graham e do Warren Buffett, que é o Value Investing, né? Quando não coisas mais chulas, como grafismo, coisas mais técnicas, assim. Quando não é isso. Quando não é isso. E aí você fala assim, caramba, né? Poxa, a gente tem computador quântico até no mundo hoje, né? Tem um acesso a um dado gigantesco, né? Aí tá todo mundo ainda investindo na mesma modelo, né? Nada errado, né? Mas e aí o que a gente resolveu fazer foi criar uma gestora de recursos que tem um fundo próprio chamado Pandora, que ele usa, né, dados para tomar decisão, né? E usa modelos para tomar decisão, né? E aí entra um ponto importante também do Brasil, né? A gente acabou indo para isso porque algumas indústrias, a gente olhou agro, por exemplo, e falou, poxa, a gente não tem a matéria-prima que é o dado, ele não está lá ainda, né? O varejo começando agora, né? Mas no mundo financeiro, o dado está lá, né? Um dado público, tem na Bloomberg, auditado, né? Você sabe quanto custou, né, a ação da Petrobras há 10 anos atrás, no dia de hoje. Então a gente entendia que tinha uma matéria-prima de dado muito poderosa. E que a combinação da máquina com o homem poderia levar a melhores decisões, né? Então, se você pegar um gestor de recursos, uma gestora, né? Então aquela coisa, o cara acorda às 5 da manhã, lê todos os jornais, vê o que está acontecendo no mundo para formar a gente usa a máquina para ler todos esses preços no mundo inteiro. Eu sei que você não gosta de falar muito do Pandora, porque isso é um segredo muito bem guardado, mas só para o pessoal ter a equação disso, né? Quer dizer, tem pouquíssimos players no mundo que realmente dominam essa visão de você fazer investimento apoiado por inteligência artificial, né? Quer dizer, isso não é, para quem não conhece, isso não é investimento quântico, né? Que é aquela coisa que teve muita moda há uns 10 anos atrás, você fazia arbitragem basicamente, enxergando disparidades de preço. Que era um modelo só máquina. É só máquina. Que um pouco de inteligência também, mas isso que o Everson está contando, que é o Pandora, que ele conta para muita pouca gente, então vamos ver se ele abre um pouquinho mais aqui para o pessoal da Glass2, é realmente uma outra camada de inteligência por trás e você fazer analogias semânticas, né, e encontrar aí trades de valor, né, baseado em leitura um pouquinho de coisas muito esotéricas, de Big Data no sentido mais, vamos dizer assim, abstrato do negócio, né? Eu vou tentar resumir aqui sem os meus sócios não me matarem. Mas então o que a gente faz lá no Pandora, né? A gente coleta preços do mundo inteiro, de vários ativos no mundo inteiro. O mercado de investimentos é um mercado global, né? E para o bem ou para o mal, o Brasil está conectado nisso. Por isso que é essa loucura, né? Um dia o dólar está 4,20, outro dia o dólar está 3,60, né? Isso mostra que o mercado brasileiro ele é altamente plugado no mercado global e mostra também que o mercado global tem uma alta influência nos preços no mercado brasileiro. Então a gente conseguiu entender essa dinâmica de como o capital anda pelo mundo, né? E o X dessa questão é preço. O preço é o melhor Big Data que tem. Se nós dois concordarmos num preço para alguma coisa, eu estou trazendo todo o meu conjunto de informações e você o seu, e fala, olha, e quando você pega esse preço multiplicado por vários agentes que fizeram, você tem um Big Data muito poderoso. Então, o que a gente tem lá são várias decisões sistemáticas, né, que não tem um lado humano, né? O humano tem mau humor, o humano tem ego, tem viés de confirmação, tem confiança, né? Ao mesmo tempo está triste, né? Tal. A máquina não tem isso, então a máquina consegue ler tudo isso muito rápido, sintetizar e dar para o humano um ferramental de ajuda à tomada de decisão. Então o que você fez lá na Kremer, você foi buscar informação para tomar uma decisão. O que a gente fez foi sistematizar isso para conseguir ter mais visibilidade. E só para o pessoal tangibilizar isso, como é que está a performance do Pandora, Everson? Ele vai bem, a gente começou, deixa eu desligar aqui que estou tocando. ele começou a gente começou a empresa em maio de 2016. O nosso objetivo era validar, né? Falou, poxa, vamos auditar isso aqui, ver se funciona. De lá para cá, ele é a segunda melhor performance do mercado, né? Segunda melhor performance do mercado brasileiro, é isso? Brasileiro em Sharp, na categoria multimercado. De todos os fundos, é isso? Todos os fundos multimercados, dos bons fundos, né? Então, a gente tem... Segundo entre o quê? Uns mil casas? O Brasil é um mercado gigante. É um mercado, sim. O Brasil, na verdade,
O Brasil é um excelente território de teste para muitas coisas, inclusive para empreendedor. Né? Total. Porque você pegar esse mercado, por exemplo, né? É um mercado ultra competitivo, tem excelentes gestores aqui no Brasil. É um mercado grande. É um mercado onde você tem o CDI, né? que é o touro benchmark ali, que no mundo não tem CDI. Né? É o Risk Free Capital. Então, ou você é bom ou você é bom, né? E a gente brinca que esse negócio ele é muito simples, né? Ele é um no problem business, né? Se você tem performance, ele cresce. Se você não tem performance, também no problem, porque você não tem um business, né? Então, a gente admira muitas casas no Brasil, uma delas é a SPX, que sempre está ali, né? Que consegue ter um mix de retorno com risco, né? Que é o que a gente chama de Sharp, né? Que é quando você divide essas duas coisas. Você pode ter um excelente retorno, mas tomando riscos absurdos também, que não é o nosso caso lá. Então, nesse cenário, a gente tem um bom mix de risco e retorno. Vocês estão com quanto de AUM? A gente está com 200 milhões under management, de reais, passou agora 200 milhões. Foi crescimento orgânico, a gente acabou de abrir o Pandora nos Estados Unidos, junto com a Goldman Sachs. A estratégia é escalável? Você consegue ter 1 bi under management dessa estratégia? Na verdade, a estratégia ela é bem escalável. Esse foi um dos motivos de a gente ter feito esse negócio. A capacidade no Brasil é de mais de 20 bi e a capacidade no mundo é de mais de 200 bi. Então, os maiores fundos do mundo hoje são basicamente múltiplos de laboratórios que você tem. Aí você tem laboratórios monitorando commodities e... na verdade, seria como... que o Luiz Sturberg não me ouça, né? Mas se você falar com um grande gestor, né? No Brasil tem vários ótimos gestores, eles têm um modelo mental de como analisar e tomar uma decisão. Né? O que a gente procura fazer lá é construir modelos descorrelacionados. Então a gente tem 20, 30, 40, né? Alguns fundos que a gente conhece no mundo tem mais de 200 modelos descorrelacionados. Vou fazer uma pergunta quase filosófica sobre isso agora. É muito claro quando você explica, né? Quer dizer, a oportunidade está em você ter a máquina replicando essas decisões baseadas em todos os comportamentos e sentimentos, né, dos traders do mundo que estão aplicados em pricing. Né? Isso aí está perfeito. O que acontece quando a máquina começa a influenciar o preço? Porque a máquina pega tudo isso, digere e faz um trade, né? Então uma decisão de um trade. E quando as máquinas estiverem tradando com si mesmas? Né? Então, eu vou te dar uma notícia. É a arbitragem perfeita ou é a volatilidade máxima? Então, the good and the bad news é que a máquina já é o maior volume do mercado hoje. Se pegar nas bolsas americanas, elas representam mais da metade do volume. Né? Mas acho que o grande ponto disso é que tem duas questões filosóficas, na verdade, né? que a gente sempre fica. Né? E acho que elas são positivas, tá? A primeira questão filosófica é o papel do humano, né? Fala, poxa, mas e aí, e o humano nessa história, né? O humano vai ficar, né, para trás, enfim. E a minha resposta para isso é que não, né? O ser humano é imbatível em algumas coisas, né? O ser humano é imbatível em criatividade, o ser humano é imbatível em inspiração, o ser humano é imbatível em conseguir ler cenários complexos, né? A máquina não consegue ler cenários complexos e binários, por exemplo, né? Acho que mas o ser humano não consegue digerir o volume de informação, processar, correlacionar com N fatores, né, para conseguir ter mais visibilidade como a máquina tem. Então acho que e ele é contaminado por emoção, como você fala. Contaminado por emoção, né? Então a combinação eu não acredito num modelo, nenhum negócio que seja só máquina e nenhuma coisa que seja só humano. Agora a combinação dos dois é muito potente. O que eu tenho sentido a mesma coisa, que eu tenho falado é que o futuro não é do robô, é do homem biônico, né? Aquela imagem do cara com um exoesqueleto fazendo... né? Acho que esse é o... Eu vi também uma muito boa, né? Que era, né, alguém perguntou, acho que pro Elon Musk, né, você não tem problema, qual é o seu principal, né, o Armagedon das máquinas, né, ele falou, cara, é simples, joga água. Eu falei, cara, genial, não tinha pensado nisso, né, joga água, ela para. Mas o que a gente não pode esquecer é que os modelos são criados por seres humanos, né, então, o que os meus sócios sempre dizem, se você pegar a mesma receita de bolo e dar para todo mundo que está nesse estúdio aqui, não vai ser um bolo igual, cada um vai ter um bolo com alguma coisa diferente, isso que acaba acontecendo no mercado, entendeu? Paulo, eu queria agora entender de você um outro viés. Me conta um pouco do teu, por que você se envolveu no Renova,
Enfim, queria que você dividisse um pouco a tua experiência, enfim, os resultados e qual foi o impacto disso para você. Que eu acho que é um projeto incrível que você participou desde o início, junto com o Edu Mofarrege, e para mim é muito emblemático, né? Porque na nossa geração, né, primeiro que a gente não falava de política, ninguém nem sabia a escalação da seleção e não sabia né, quem estava no Congresso ou até mesmo no Supremo, né? E a gente viu nos últimos anos, né, por motivo de força maior, vamos chamar assim, pessoas muito boas se envolvendo né, nesse projeto maior que é o Brasil. Então eu queria que você dividisse um pouco isso. Claro. Acho que isso vem de um sentimento, talvez culpa, né, que algumas pessoas têm no Brasil do privilégio, né? A gente aqui no Brasil eu me considero um privilegiado numa grande massa de pessoas que não teve a mesma oportunidade, né? Quer dizer, o jogo é muito viciado, né? Diferente de outros países onde você tem... Você tem, em outros países, em qualquer país do mundo, você tem, né, ricos e pobres, enfim, pessoas que trabalham mais, que moram na praia, você tem sempre esse espectro, né? Mas o que eu acho que é muito dramático no Brasil é a diferença da oportunidade, né? Aonde você nasce tem uma responsabilidade gigantesca pelo seu resultado futuro. A rede que você acessa, né? No Brasil, se você vai à escola particular, é escola pública. Só 15% das pessoas têm essa escola particular. 85%, por definição, escola pública. Como é que você vira esse jogo, né? É impossível, né? Então, acho que vem muito disso aí, né? E aí eu acho que depois que a gente vendeu a Dental Creamery, que a gente conseguiu ter aí um sucesso nesse ciclo, né? Tinha muito um sentimento de, cara, como que eu ajudo, né? Como que eu retribuo ajudando, até para ver se apaga um pouco esse sentimento de culpa, né? E de privilégio. E foi bem naquele momento que estavam tendo os movimentos cívicos, né, que no pós-2013 ali. 2013, né? A ideia do Renova, ela surgiu em 2016, é muito recente, na verdade, né, e foi maturando depois, ela virou um projeto mesmo em 2017, é tudo muito recente isso. E foi uma ideia do Edu, na verdade o Edu começou a puxar isso aí, começou a ter a ideia de construir um processo de renovação assistida, né? Quase que um venture capital da renovação política, né? E eu apenas apoiei, dei corda. Quando ele estava começando a pensar, falei, você tem que fazer, eu te ajudo, um pouco de dinheiro, ajudar a pensar de sounding board, e foi feito. E eu acho o que fez o Renova especificamente? No fundo, o Renova fez o que todo partido político deveria fazer. A missão de um partido político, ela é você fazer toda a parte de recrutamento e seleção de novos políticos, né? O partido político, ele é o funil, né? Onde as pessoas entram e são desenvolvidas, né? Por questões históricas que não vale a gente se alongar aqui para falar, os partidos políticos no Brasil viraram a antítese disso, viraram núcleos de entitlement, núcleos das pessoas se apoderarem dos partidos, né? Os partidos sempre receberam o fundo partidário, né? Agora isso ficou ainda maior com a questão do financiamento público das campanhas, mas esse é um dinheiro que sempre foi pessimamente mal aplicado, um dinheiro que deveria ser aplicado em escolas de política pública, em formação de futuros candidatos, e nenhum partido faz zero disso, zero, nunca fez. Então, Casa das Garças do PSDB é a única coisa que existe. E quando você vai ver, é um negócio assim que, pelo amor de Deus, é pequeno, é ridículo, é um clubinho, né? Se for fazer um paralelo com a companhia, quer dizer, não investe em atração, desenvolvimento e Exato. Não investe no futuro do exatamente, talento, né? Até porque, de certa forma, a renovação é uma ameaça, né? Então, é muito melhor você ter o domínio do que você fazer a renovação. E o que fez? E eu acho que o Renova, no fundo, fez o que todo partido deveria fazer, que é basicamente um processo seletivo. Então, abriu um funil para ter alguns números, né? Um funil inicial de 4.000 pessoas que se cadastraram para querer participar de um processo de qualificação para se candidatar na eleição agora, e só legislativo, né? Desses 4.000, selecionaram-se 155 pessoas. Então, a seleção já é uma ferramenta muito poderosa, né? Porque a seleção, não só você filtra um grupo de qualidade, mas a seleção motiva,
Né? Tá. Você pensa, essas 4 mil pessoas, 4 mil, todas pensando em, será que eu me candidato no que vem, como é que será que é, como é que será que não é, quero ajudar meu país. Sim. Essas 150 que receberam esse voto de confiança, tá aqui, das 4 mil vocês a gente escolheu, o cara já, poxa, eu acho que eu tenho chance. Né? Isso já é, a seleção em si já é um passo motivador. Além disso, um trabalho de formação muito forte, que foi muito valioso, eu tive o privilégio de acompanhar e de conversar com várias dessas pessoas que passaram pelo curso do Renova, e ouvir o depoimento deles, do quanto ter uma formação ajudou eles, não só a se planejar para a campanha, mas também a entender os desafios do Brasil e sair do preconceito, previdência sim ou não. Não existe previdência sim ou não. Você pode discutir como você vai fazer, mas você tem que fazer. Né? Então, isso é muito útil, né? Trouxe uma maturidade muito grande para essas pessoas. E apoio, né? O Edu e todos os... Não é só o Edu, né? Tem todo um grupo por trás de várias pessoas que apoiaram o Edu e que o Edu conseguiu trazer para essa ideia. Impulsionaram vários candidatos durante a campanha aí, até a gente conseguir eleger aí 16 pessoas. Né? Acho que para um primeiro ciclo é um resultado muito bom. Tem muito aprendizado. Esse processo continua, né? Vem as eleições agora municipais em 2020. Né? E aí tem muito aprendizado nesse processo. Essas pessoas todas eram novas na política? Todas. O pré-requisito era, nunca poderia ter ganhado uma eleição, nunca poderia ter sido uma pessoa eleita já. É um corte meio cruel, porque tinha algumas pessoas que tinham virado vereador em 2016, naquela primeira eleição da renovação. Talvez algumas ali mereciam estar no processo, mas tinha que ter algum corte, né? E esse foi um corte que... 17 foi um super resultado. Não, pensar que são pessoas totalmente sem experiência nenhuma, que saíram do nada, é realmente um resultado muito positivo. Né? E deixa otimista também, né? Porque total. Com preparo, com agenda e com foco, mostra que dá para fazer, né? E porque essas pessoas puxam outras, né? Essas pessoas puxam outras, né? Cada uma dessas 16 pessoas que entraram e que a priori não teriam nenhuma chance de entrar, autorizam que outras pessoas agora falem, cara, é possível. Dá para fazer é possível. Também, né? E vou também. E a gente já está vendo isso. As pré-inscrições para o ciclo da Municipal já estão abertas e o volume de pré-inscrições é gigantesco. Que legal. Estou até sem o número atualizado, mas o pessoal estava falando que já tem um apelo muito grande. Legal. Paulo, eu queria dar um step back aqui, que acho que é uma coisa importante de dividir com todo mundo. Né? Tem poucos empreendedores com que eu converso que falam de maneira estruturada em operações e sales no Brasil, e você é um deles, né, que fala muito bem e é um cara que tem um olho para isso, né. Eu lembro, nada contra Harvard, né, eu estudo lá, mas eu ouvi uma vez de um empreendedor que falou, pô, os caras ficam lá discutindo estratégia, cultura, mas o que importa é sales, né, o que importa é vendas, né, uma empresa não vive sem vendas, né. E vendas é uma arte pouco, talvez não tenha toda a atenção ou né, o carinho quando vamos discutir estratégia, né? Fala de cultura, total, né? Total. Eu queria que você dividisse um pouco seus aprendizados nisso, na sua trajetória da Kramer, né? Que era uma empresa, quanto faturava, quanto fatura hoje, né? E o que aconteceu operacionalmente que pode ser relevante para os empreendedores, né? Então, acho que é realmente um case de vendas, né? Em 2011 faturava 20 milhões e esse ano vai faturar 1 bilhão e 200, 100% orgânico, né? Sem aquisição nenhuma, só crescimento de base de clientes mesmo, né? E eu acho que você está coberto de razão, Everson. Assim, uma das coisas... A gente fala muito de inteligência artificial e dessa oportunidade gigante que tem, e tem mesmo, né? Mas tem uma arbitragem gigantesca que salta aos olhos e que está aqui no dia a dia, que é essa arbitragem de processos comerciais mais eficientes, né? De execução. Eu acho que, para mim, quando eu falo sobre isso, né, às vezes eu dou um pouco de palestra sobre isso e muito treinamento também interno, para mim existe uma evolução muito clara acontecendo, né, entre um modelo comercial antigo e um modelo comercial moderno, que é empowered por tecnologia. E essa foi a grande máquina por trás do case da Dental Kramer, inclusive. Né? O que é um modelo comercial antigo e o que é um modelo comercial novo? Né? O modelo comercial antigo, que é onde a grande maioria das empresas cai nele, é o que eu chamo da pirâmide dos vendedores. Né? As pessoas constroem organizações comerciais
partir de carteiras, né? Tá. Então eu tenho um universo de vendedores, eu organizo eles em carteira. Tá. Tem o cara, ou eu faço geográfico, né? Então por estado, sabe o clássico, né? Um vendedor por estado, ou eu faço geografias, ou eu faço carteiras setoriais. E aí você tem um problema que vai conectar com o que você falou, porque aí o seu processo comercial ele é uma pirâmide de humanos. Tá. E na ponta eu tenho sempre todos os meus clientes com um vendedor dono deles. Tá. Muitas pessoas acham que às vezes esse sentimento de ownership do vendedor com o cliente pode ser positivo, e ele é, mas ele cria um câncer dentro das organizações comerciais gigantesco. Que a soma do todo, a soma da performance comercial da empresa como um todo, ela é a soma de cada um desses vendedores. Tá. E cada um desses vendedores são humanos. Tá. Ele tem a ambição dele, o drive dele, o dia que ele está motivado, o dia que ele não está motivado. Tá. Ele tem a zona de conforto dele, quando ele já chegou onde ele queria chegar. Né? E a organização fica sujeita a isso. Então, tangibilizando um pouco esse exemplo. O que eu mais vejo nas organizações comerciais? A pirâmide de vendedores. E aí, qual que é a história clássica de um vendedor? Ele começa, o vendedor começou na empresa, ele está empolgadíssimo, ele pegou uma área nova, uma área que estava abandonada, que estava performando mal, e aí ele se entrega, ele prospecta, ele vai nos clientes que não estão comprando, ele volta nos clientes que não estão fidelizados, ele aumenta o share of wallet da empresa, ele faz tudo o que você tem que fazer com uma base de clientes numa escala local, na escala dele ali. Né? Dele. E aí ele performa bem. Se ele é um cara bom, ele performa bem. E aí a comissão dele aumenta, o variável dele aumenta, ele chega num patamar, ele é elogiado pra caramba, ele fica feliz, ele bate meta, ele chega na zona de conforto dele. E aí ele começa a ficar na mesmice. Né? Ele para de prospectar, ele aprende que aquele cliente ali não vai comprar, ele não vai mais naquele cliente, e ele começa a operar o sistema, porque a única coisa que é consistente em todo ser humano é todo ser humano busca a sua zona de conforto. Isso é assim, o diabo dentre nós é isso aí. A gente busca a nossa zona de conforto sempre. E uma pirâmide de vendedores, que é toda organização comercial é isso, é uma somatória desses vendedores. Às vezes 1.000 vendedores, 2.000 vendedores. Tanto que as boas empresas do modelo antigo são as empresas que conseguem estar sempre desafiando e oxigenando esse negócio. Né? O cara cresce, ele vai lá, corta a carteira no meio, bota um outro cara, ele vai sempre subindo a meta do cara. Existem os mecanismos de controle disso aí. E como é que você endereçou isso? Então, é um sistema doente como um todo que você pode tentar fazer melhor. A visão moderna que a gente aplicou, que é a que eu acredito, e que várias empresas aplicam hoje em dia com sucesso muito grande, é você não depender de um ser humano. Você ter uma engenharia de processo, e o ser humano ele não é mais o dono da carteira de cliente, mas ele é responsável por uma ação dentro daquilo ali. E ele é treinado para uma determinada atividade. Então, por exemplo, quando você olha para isso, para vendas como um funil, né, e para um cliente num ciclo de vida dele, no ciclo de vida de um cliente ele tem que ser primeiro prospectado, depois ele tem que ser que a gente chama de farmed, né? Ele tem que ser cultivado para que você cresça em share of wallet, nele ganhe em frequência. Isso principalmente em business de venda recorrente, isso é muito forte. E você depois tem que reter isso e fidelizar isso e evitar que você perca isso. Né? Cada uma dessas atividades são atividades muito diferentes. Você prospectar é um talento. Você farm é outro talento. Né? Primeiro na taxa de assertividade. Quando você está prospectando, nunca é 100% assertividade. Quando você está farming, né, tirando o pedido de um cara que já é um cliente, tirando a recorrência dele, essa é uma venda muito mais fácil, porque aquele cara já está numa velocidade de cruzeiro, ele já tem uma propensão a comprar aquele produto daquela empresa. Né? Então você tem que separar isso. O grande problema do modelo tradicional é que você tem um vendedor fazendo as duas coisas, sendo que prospectar e revender para o cara que já é cliente. Entendi. E isso é muito cruel com essa pessoa, porque a taxa de assertividade dela é muito mais alta no cliente recorrente do que na prospecção. O que ela faz? Ela abandona a prospecção. Intuitivamente ela abandona a prospecção. E ela fica só farming, só que estatisticamente, por mais que ele seja o melhor vendedor do mundo, você sempre tem um churn, você sempre tem uma quantidade de clientes. E é o ciclo das carteiras no modelo antigo. Toda carteira cresce e morre. Cresce e morre. E a única solução é
trocar o vendedor de zona, cortar, que são coisas humanamente cruéis. Então como é que a gente fez isso? Você especializa, você tem uma equipe de prospecção. Você tem uma equipe que só prospecta. Ela tem um incentivo financeiro voltado para isso. Ela tem treinamento para isso. Como que você faz elevator pitch. Como que você conquista o cara. Isso é um tipo de performance. Legal. Você tem um cara de farming. Então, já quebramos o gelo. Aquele cara já conhece a nossa empresa. Ele já abriu uma conta. Ele já usou algum produto. Esse cara tem que fazer outra coisa. Ele tem que ter um conhecimento de produto melhor do que todos os outros caras, porque ele tem que saber fazer cross-sell. Ele tem que ter uma outra inteligência. Ele tem também uma outra abertura de diálogo. Outro skill. E aí quando você entra numa terceira etapa de você reter clientes e evitar perda de clientes, também é uma outra filosofia. Uma filosofia de customer service, de entender o que deu errado, de aonde a gente perdeu, por que alguém fez algo melhor do que a gente. É muito mais um processo de learning do que um processo de venda. Né? Então, especialização. Falei, não, takes a village, né? Como a Hillary Clinton diz, né? Uma pessoa, para fazer tudo isso numa pessoa só é difícil, né? Por isso que o modelo tradicional é muito ineficiente. Porque você acaba sendo um average, né? Então você acredita muito nessa coisa de especialização. Especialização. Com uma boa engenharia de processos. Com uma engenharia de processos para você dar visão de todo para isso. E como que a tecnologia faz diferença nisso, para potencializar esse humano? A única maneira onde você consegue dar coesão para isso é através de tecnologia. A tecnologia é fundamental. Porque aonde que no modelo antigo, né, que é totalmente dependente do humano, você ganha? Pelo ownership. Porque o vendedor que é dono da carteira dele, ele tem aqueles 300 clientes que ele cuida, ele tem dentro do cérebro dele quem é quem e o estágio. Né? Você tem que trazer esse modelo, como você falou do gestor, a mesma coisa. Você tem que trazer esse modelo para a gestão do funil. Então você tem que... E aí, primeira coisa, você precisa de dado. Então todo o seu trabalho comercial precisa ser monitorado. Isso é a primeira coisa. Não tem mais caderninho, não tem mais cérebro do vendedor. É tudo sistema, tudo CRM. O que são então, bons sistemas que você Salesforce. Só tem um, Salesforce. Mas mesmo para startup? Porque assim... Mesmo, Salesforce é barato. Não ganho nada da Salesforce, mas... Porque, esse é um ponto, a gente chegou a olhar numa empresa nossa e falou, pô, a implementação desse negócio está muito complicado, assim. O pessoal da Salesforce esteja nos ouvindo. A Salesforce faz um mau trabalho. Eu diria, porque às vezes o cara quer aquela coisa, né? Eu quero entrar na internet, fazer um login e senha, passar meu cartão de crédito e subir a base de clientes e ter uma coisa ready to go, né? A gente não viveu essa experiência, talvez a gente implementou errado também, né? Bom, deixa eu comentar um pouco sobre isso. Primeiro, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que você não precisa de um sistema sofisticado necessariamente para começar. Quando você é uma startup, então na Dental Kramer, por exemplo, eu comecei no Excel. Você precisa a gente começou no Excel. Um processo. A gente começou no Excel, né? Que tem muitas limitações, mas levou a gente muito longe. O problema quando as pessoas pensam no sistema primeiro é que elas se travam. Porque não é o sistema, é o processo. O sistema ele vem só para acelerar o processo. Né? Quando eu falo que o Salesforce é o melhor, e ele é o melhor, é porque ele já tem todas as ferramentas prontas que você pode precisar depois que você montou o seu processo. Aonde as pessoas erram com o Salesforce e o Salesforce erra com seus clientes, é que eles tentam implantar o sistema sem mudar a cultura de processo. E as pessoas tentam, por exemplo, usar o Salesforce para gerir um modelo comercial antigo. Não adianta nada. Não adianta nada, vai mudar nada. Não vai mudar nada. Né? Então, você primeiro precisa mudar uma startup. No Excel, pensando em base de clientes, tendo métrica, medindo. Né? Então, vocês falam uma boa arquitetura de processo. Uma boa arquitetura de processo, especializar as funções. Especializar as funções. Medir, especializar as funções e medir. E essa informação em algum lugar, já no Excel, já é um grande salto. Né? Depois você porque o fim do fluxo é o seguinte, né? Então a especialização em si só já dá um baita resultado. Segundo, você medir. Né? Você medir e entender onde estão os seus gargalos. Muita empresa se perde e fala, eu não consigo vender mais. Ela não entende onde está o gargalo dela. Se ela tem um gargalo de prospecção, se falta lead, ou se ela tem um processo de conversão ruim. As empresas... hoje eu estou no conselho de algumas, como você falou, e é incrível como as pessoas não enxergam o problema delas. Né? Elas não conversam com o vendedor para entender o que está acontecendo. Outro dia eu fui numa empresa que caramba, não estamos vendendo. Em 1 minuto eu descobri a verdade. Eu fui no vendedor e falou, você tem lead para ligar? Não, estamos sem lead. E a empresa não sabia.
E estava massacrando o vendedor, o gerente comercial, sendo que a taxa de conversão era altíssima. Era um problema de geração de lead. Entendi. Só que as pessoas, mesmo numa coisa tão básica assim, numa empresa grande, não era uma empresa pequena, não. Não olham. O que você teria de dica para quem está ouvindo a gente de livros, YouTube Talks, TED Talks, algo que te ajudou a formar essa visão aí que o pessoal poderia... Olha, foi muito empírico, foi muito entendendo o meu negócio. A dica que eu posso dar é humildade, né? Conversa com o vendedor mesmo, entende com ele como funciona o seu negócio, como funciona o seu cliente e faz essa questão da especialização. Entende o que é a sua prospecção, o que é o seu farming, e aí tem o hunting no meio, né? Que é quando você pega a primeira venda. Então, entende o que é cada uma dessas etapas que eu mencionei, analisa isso no seu negócio, tenta botar um pouco de número e tenta enxergar um pouquinho de um funil. Como é que está o topo do seu funil, quantos leads você tem, quantos desses você converte em negócio e quantos desses ficam em você. Em termos de conteúdo, realmente a Salesforce é a empresa mais evoluída nisso, ela foi construída em cima dessa filosofia e ela oferece muito conteúdo na internet. Então, olha um pouco dos cases da Salesforce, tem muito TED Talk também, tem muito conteúdo na internet sobre isso, vale a pena dar uma olhada. Tem vários, e essa é uma coisa muito ampla, né? Tem vários elementozinhos dentro disso aí, né? A prospecção é uma arte em si mesmo, enfim, cada um desses pedacinhos é uma arte em si mesmo. Tem muito conteúdo, estudem, olhem, mas muito voltado para o que vocês entendem que é o seu negócio na prática. Sai da teoria, entra na realidade, conversa com o teu vendedor, conversa com o teu cliente, entende os números do teu funil de vendas e atua em cima dos números do teu negócio. E aí, dando um depoimento aqui também, acho que especialmente a gente está vivendo uma fase muito rica no Brasil de startups, empreendedorismo, etc. Né? E às vezes eu vejo algumas empresas sempre pensando o negócio como uma próxima rodada. Eu tenho que fazer algo para a próxima rodada, né? Eu preciso levantar capital para crescer, né? Eu sempre brinco que o melhor capital é o dos clientes. Né? O melhor capital para você crescer, enfim, para desenvolver seu negócio são vendas. Né? Então, eu acho que tem muito terreno fértil para explorar. Acho que tecnologia nem beliscou ainda tudo que pode fazer, especialmente inteligência artificial, essa parte de vendas. Já vi cases onde vendas, empresas com boa estrutura de vendas, e um produto talvez não tão adequado, foram muito bem sucedidas, e empresas do contrário, né? Tinha um produto incrível, mas não tinha vendas, então nada foi adiante para aquilo. Não. Isso aí. Cara, como é que você limpa a cabeça? Como é que você dá um reset e com que frequência você faz isso? Eu tenho um problema oposto. Sempre. Ontem eu cheguei no meu quarto, eu olhei minha cabeceira, começou com um livrinho, tá com uma pilha de livros lá. Então eu tenho que... A primeira medida para limpar minha cabeça é tentar buscar menos coisas para botar na minha cabeça. Hoje a única maneira que eu tenho limpado a minha cabeça tem sido com esporte. Quando eu faço menos que eu gostaria, que é jogando tênis. E eu escolhi o tênis justamente por isso, porque é uma meditação ativa, né? Então, se você é incrível, se você quem joga deve saber, se você passa alguma coisa na tua cabeça, você sai do momento e a coisa não flui. Então hoje eu procuro limpar minha cabeça um pouco no esporte. Acho que eu preciso fazer um pouco mais disso, para ser bem sincero. E você? A mesma coisa. Primeiro, assim, eu limpo a cabeça muito de manhã lendo, né? Para mim, eu tenho um ritual diário de acordar às 5 horas da manhã e eu leio. Eu não leio mais livro impresso, aboli isso, é só no celular. Lendo Wikipedia? Continua lendo Wikipedia? Muito. E não só notícia, tudo, enfim, eu fico 1h30 lendo de manhã e isso para mim não só é conhecimento, mas é uma forma de meditação ativa também. Você para de pensar nas coisas e foca no que você está lendo, né? Então é um ritual que... De manhã, você é daqui que você acorda e já dá um clique, já vem a agenda do dia que tem que fazer, você resolver, ou você posterga isso? Postergo isso. Só depois que eu acabo de ler, no café eu falo, caramba, o que eu tenho que fazer hoje mesmo? Porteira. E assim, o que ajuda também é que de noite eu organizo tudo. Então antes de dormir eu
vejo a agenda do dia seguinte, se tem alguma coisa crítica eu já organizo. Então, normalmente já está limpo no meu cérebro isso, Entendi. né? Não tem ansiedade disso. Não tem aquela coisa de, né, não acordo, onde é que eu tô? Entendi. E como é que você se atualiza, né? Quer dizer... Acabo fazendo isso ao mesmo tempo, né? Então eu Você pesquiso sempre muito usa na essa internet atualização, e aí, quando eu estou engatado num livro bom, o livro faz parte desse momento de leitura, Que né? livro bom você leu? Né? Agora eu tenho lido muito sobre liderança, né? Liderança é uma coisa que eu trabalhei bastante também nessa jornada Dental Kramer, que eu acho que é outra alavanca de criação de valor tradicional, muito valiosa. Eu agora estou lendo um livro que chama Extreme Ownership, que é da cultura de liderança dos Navy SEALs. Legal. É muito legal. Tem algumas lições ali muito legais para cultura organizacional. Legal. E recomendo a leitura aí para quem quiser. Boa. E que mais? Acho que seria legal também a gente passar aqui 2 pontos, né? Como é que você enxerga, o que você enxerga de legal vindo pela frente. Uhum. E acho que esse seria um ponto bom, né? O que você enxerga de legal aí going forward? Eu acho que eu estou encerrando o ciclo, né? Estou no final do ciclo e eu acho que tem muita coisa. Eu tive um laboratório muito privilegiado, né? Onde eu construí o case num mercado de nicho, então vamos dizer assim, protegido, né? Onde a gente pôde inovar e crescer muito, aplicando várias técnicas modernas, algumas que a gente desenvolveu, algumas que a gente aprendeu de fora, né? E eu acho que o desafio agora é aplicar um pouco dessa estratégia em mercados maiores pelos quais eu tenho paixão, né? Então, esse modelo comercial moderno é algo que dá para aplicar em vários mercados, né? E se conecta também com uma visão de estratégia, enfim. E eu acho que é aplicar isso em mercados maiores, oportunidades maiores e com certeza uma coisa que eu tenho certa cada vez mais eu acho que a gente tem que conseguir misturar negócio com impacto social. Impacto social num contexto amplo, né? Fazer coisas que melhorem o mundo, né? Uma das coisas que a gente aprendeu na Dental Kramer e que não foi by design, foi por acaso, né? É o quanto a gente, ao fazer o que a gente fez, melhorou a odontologia. Né? Seja pelo acesso ao material, seja pela redução de preços, seja pela elevação da qualidade dos materiais, enfim, N coisas. E isso é uma ferramenta muito poderosa. Primeiro porque ela é gratificante, né? Segundo porque ela é gratificante não só para você pessoalmente, mas também para todo mundo da companhia. Então isso vira retenção, isso vira motivação das pessoas, isso vira energia. E segundo porque quando você tem um impacto, a sua marca se propaga. Quando as pessoas entendem que você está fazendo a diferença, você cresce no boca a boca de uma maneira quase que mágica, né? E isso foi foi um ingrediente muito importante na Dental Kramer. Então, qualquer coisa que eu venha fazer tem que ser num segmento que tem um impacto social. Não quer dizer assistencialista, né? Mas atuar em segmentos que têm dor e que precisam de uma melhoria e que tem um impacto muito grande. Né? Legal. E isso não só porque é gratificante, como porque é mais fácil. É uma ferramenta muito boa para você desenvolver um negócio. Legal. E só para finalizar aqui, com quem você gostaria de se encontrar hoje, que você não se encontrou ainda? Se pudesse eu gostaria de me encontrar hoje, que eu não encontrei ainda? Para bater um papo, almoçar. Uma pessoa? Eu já estou realizado, eu encontrei com você, tá ótimo, já resolvi. Tá bom. Eu ouvi de um amigo nesse ano, na verdade, em Palo Alto, né, que ele tinha acabado de voltar, ele tinha ido visitar o Tibete e a China, né, e ele voltou super, ele é budista e tal, super preocupado, né, com que, acho que até dividi isso com você, com o que vai acontecer com o Tibete, né, ele falou, olha, a China tem um planejamento de 150 anos para o Tibete, ele falou, quem consegue competir com 150 anos de planejamento, né, e eu fiquei com ansiedade muito grande de talvez conhecer o Dalai Lama, eu acho que
enfim, então hoje se eu pudesse querer encontrar alguém, tomar um café, bater um bom papo, seria com ele. Então, Legal. Dalai Lama, se você estiver nos ouvindo... Liga pro Everson. Manda um WhatsApp pra ele. Legal. E outra pergunta para finalizar, qual que é a sua visão global sobre o Brasil? Né? O que a gente tem aqui que a gente acha que é given e a gente explora pouco? Acho que como todo brasileiro, e a gente não é a primeira geração, a gente tem a total consciência de que o Brasil é um gigante a ser acordado, né? Mas a gente tem sido muito consistente em, apesar de enxergar isso, não conseguir fazer ele acordar, né? Já meio como given, né? Mas eu não consigo deixar de ser otimista e achar que esse país é um país de um potencial enorme, porque ele tem um ingrediente muito forte, que é um capital humano reprimido gigantesco, né? Você tem um nível de produtividade baixíssimo pela baixa formação das pessoas. Se a gente resolve isso, você tem uma produtividade marginal a ser explorada gigantesca. Eu acho que E você? Eu acho que o Brasil e o brasileiro têm as qualidades do futuro, na minha opinião. Né? O brasileiro é muito criativo. Né? O brasileiro tem empatia. O brasileiro a gente tem uma sociedade, né, que apesar de politicamente foi meio induzida a divisão, é a sociedade talvez mais misturada do mundo. Eu lembro que eu fui na África do Sul, todo mundo falava que é o Rainbow Nation, né? África do Sul, todo mundo se mistura. Cara, o Brasil é o Rainbow Nation do mundo de verdade. A gente tem um capital natural fenomenal, né? Então eu acredito fortemente que o brasileiro, by design, tem as capacidades do futuro, né? Esse futuro vai ficar cada vez menos humano, a gente é humano demais, né? E acho que tem um pouco do Brasil, a gente se olhar no espelho e falar, né, que a gente pode fazer. A gente tem, é muito recente, né, você pegar aqui o que o Jorge Paulo, a turma da 3G fez de, né, internacionalizar bons brasileiros, e essa turma toda está dando um show lá fora. Eu acho que a gente vai ver isso cada vez mais. O mundo de startups também tem alguns empreendedores que fizeram aqui e estão indo empreender lá fora. Né? Que a gente vai ver brasileiros jogando na Liga Global. Né? Isso basicamente vai virar a chavezinha e falar, cara, a gente pode, a gente tem tudo que precisa mesmo. É meio que um exercício de autoconfiança somado ao preparo, né, que você falou. Né? E a notícia boa é que o preparo hoje não depende de ninguém, depende só de cada um de nós, né? E buscar isso. Eu sou muito otimista com o Brasil e sou mais otimista ainda com o brasileiro. A gente só precisa, de fato, acreditar nas nossas forças. É isso aí. E é isso, cara. Foi muito bom. Beleza. Ter um papo com você. Valeu. Obrigado. Valeu.